sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Trabalhamos sim com saúde da mulher, mas antes somos apaixonadas pelo universo feminino. E estamos aqui para falar sobre todo e qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interesse por pepeca. Tudo isso com muita risada, muita diversão, sem tabus e muito vinho, é claro. Dessa vez, nosso papo vem acompanhado pelo Grape Angel, o Fábio, sommelier da Vinho Nobile, separou esse vinho pra gente, que é um vinho da Moldávia, gente. Então, ele é uma assemblagem de um Cabernet Sauvignon e de uma uva que eu nunca ouvi falar na minha vida, sorry pela ignorância, se chama Feteasca Negra. Não sei se essa pronúncia é correta, porque eu não falo esta língua, que na verdade é romeno, porque essa uva é uma uva ícone, é uma uva emblemática da Romênia. E ele é um vinho legal, tem boa acidez, bom corpo, mas o Fábio escolheu ele porque ele encasquetou que o nosso tema de hoje, que é a maternidade, tinha alguma coisa de angelical, divino, então tem esse anjinho segurando o cachinho de uva, e aí foi por isso a escolha desse nosso vinho. Então, saúde, meninas! Saúde! E o nosso tema de hoje, então, é maternidade, pauta dramática e a vida profissional nas diversas fases da vida da mulher. Nossos sentimentos, medos, angústias, ansiedades, percepções, dificuldades e vitórias. E a nossa convidada de hoje, tá aqui na mesa com a gente, é a Ju, a doutora Juliana Ongarato. A Ju é dentista, formada pela UFPR, especialista em prótese e em harmonização facial. E não é qualquer semelhança, não é mera coincidência. A Ju é minha irmã. Minha irmã é 5 anos mais velha do que eu, né, Ju? Vai falar isso ao vivo. 10, né? Mais 5 menos 10. Sentiu uma disputa. A Ju é a minha irmãzinha. E ela é mãe da Laurinha, minha sobrinha. A Laurinha tá com 1 aninho e 9 meses, né, Vai Ju? fazer agora dia 18, 1 ano e 9. É, linda. Nossa bebezinha. Eu tenho o Pedrinho, que vocês sabem, o Pedrinho tá com 5 anos e meio. Dulce... Eu tenho o Lucas, que tá com 32 anos. E mora fora, né, Mora Dulce? fora, mora na Europa há 5 anos. E você tem quantos? Eu tenho o João Gabriel, de 24, e o Gustavo, de 12. Moram aqui? Sim, o Gustavo mora comigo, o João mora sozinho. É? O que ele faz da vida? Quem, o João? Trabalha comigo. Ah, é? Você não sabia? Não. Como assim? Não mesmo. Nunca viu ele enrolando o bigodinho no Instagram, assim? Não, mas ele trabalha na parte, assim, produtos? Dos produtos, ele Pepecas? é consultor, aham. A gente vai ter que trazer o João. Tem uma aqui disputa, pra Pepecas. lá, quem que atende, se sou eu, se é o João. Ah, A gente, aham. Cara, e pronto, primeiro assim, como é que ele foi parar de trabalhar com você? Então, o João Gabriel, ele começou 2 faculdades e, assim, 2 anos fazendo, não quero mais, como assim, vai me matar do coração, né? E ele é muito criativo, eu penso que ele é um vendedor nato, assim, ele gosta Comercial muito. na veia. Comercial na veia, ele é muito comunicativo, não sei mais quem... pra vender o que você vende, Não sei quem ele puxou. E aí chegou uma hora, assim, que eu tava... Sabe o que ela vende, né? Eu sei mais ou menos, você pode inteirar melhor. Eu cheguei no momento que falei assim, João, eu não vou mais ficar pensando que você não tá querendo fazer faculdade, aquela coisa toda, né? E aí ele falou assim, ai mãe, deixa eu trabalhar com você. Eu falei, não, esse menino enloucou, né? Vibrador, praticamente. Aí na época, eu coloquei ele pra trabalhar, pra cuidar do meu site. Tava sem ninguém. E aí ele fez todo o layout do site, mudou a cara do site. E aí ele foi ficando. Só que como ele é muito comunicativo, ele escutava eu falando, né, com as mulheres. E teve alguns momentos que ele quis atender, assim, né? E ele foi atendendo e aí ele atende brilhantemente. Eu tô querendo até me aposentar já. Na verdade, eu vou investir na minha carreira de palestrante. Eu vou deixar ele na loja cuidando lá. Do youtuber. Tá? Carreira do youtuber. Exatamente. De apresentadora de podcast, já que mais. E aí ele tá 3 anos e meio, quase 4 comigo já. Trabalhando comigo. Ele tá uns 20 anos que ele... 21. Que Tá, ele e entrou. assim, ó, a gente tem aqui, eu acho bem bacana o que a gente juntou aqui, porque assim, somos 4 mulheres de idades diferentes, como vocês sabem, eu sou 5 anos mais nova que a Ju. Claro. Mas assim, eu vou fazer 43, então você vai fazer 38, Fazer é isso? 38. Não venha A Dulce, perguntar. ela fica brava, Pula. não posso falar. Você devia contar, porque você tá linda, maravilhosa, e tem que ter orgulho dessa barriguinha que você tem, né? E a Amora, 41, mas a gente tem filhos em fases diferentes, em momentos profissionais diferentes, que surgiu essa maternidade. E essa experiência eu acho que é super bacana de ser trazido, porque, cara, as pessoas, elas contam por aí
E especialmente agora, o Dia das Mães, que tá chegando e tal, a gente coloca só o lado divino. Você vai passar o programa Romântico. depois do Dia das Mães, não, eu sei. Mas as pessoas romantizam muito a maternidade. E a grande verdade é que, pelo menos pra mim, a gente tem muita insegurança, muito medo, muito receio. Quando eu nunca... Tem gente que já nasce querendo sabendo o que é ser mãe pro resto da vida. Nossa, eu quero ser mãe, eu nasci pra ser mãe. Se eu não for mãe, eu vou ser infeliz. Eu não tinha isso, nunca tive. Eu também não. E não, essa coisa dessa maternidade não nasceu comigo. Mas aí eu fui ficando mais velha, engravidei do Pedro quando eu tinha 36 anos, né? E o que aconteceu? Eu falava que eu não queria ter filho, não queria ter filho, não queria ter filho. Você sempre foi mais maternal do que eu, apesar de você falar que você não queria ter filho. Ai. Sem dúvida, você é mais do que eu. Não sei, minhas amigas atualmente, vão ter controvérsia. Todo mundo ficou surpreso quando eu falei que tava grávida. Não, eu não fiquei. Ah, mas você... Que coisa desde que você nasceu, né? Exatamente. Eu não Você fiquei. queria, né? Porque você não queria... Entrei sozinha no barco, não. Quero levar minha irmã Piscina. junto. Filha, pode pular, exato. Agora tenha, né? Agora Tem, é legal, todo mundo tem tem. piscina gelada. Mas eu tinha muito receio. Eu falava, não quero ter filho, não quero ter filho. E me irritava muito quando as pessoas, mas tem que ter. Uma vez eu tinha uma conversa com um meu amigão de residência. Não, mas você tem que ter. Eu falei, você como ginecologista, você não poderia falar isso, você tem que ter. Você tem que respeitar a vontade de cada mulher. É muito genuíno você dizer que você quer ou que você não quer ter filhos. Mas o Du queria. E aí, a mãe do Du tinha falecido, né? E você desestrutura o eixo familiar, né? E a mãe do Du era o arrimo de família ali, era o grande eixo de união. E aí eu fiz exames, vi minha reserva ovariana, eu falei, minha reserva ovariana estava ruim, bem ruim, inclusive acho que não vai demorar muito para entrar na menopausa. E eu falei, cara, eu não vou engravidar, né? Azar do Du, casou com mulher infértil, porque eu não vou fazer tratamento. Não é uma coisa que eu quero pra mim. Vou deixar, seja o que Deus quiser. E não é que Deus quis. Com um mês que eu tinha parado a anticoncepção, engravidei. Só que, como ginecoendócrino, casa de Ferreira Espeto de Pau, lembra dessa história, né? Eu nem tinha da menstruação, eu sempre tive ciclo super regular, assim, sabe? Aí um dia tava eu, a Ju e o Du. Aí a gente foi brindar, assim, né, na hora do almoço, um almoço de sexta, e aí eu soltei, falei, nossa, que dor nas tetas. Uma dor nas tetas, teta doendo. Aí a Ju falou, você não tá grávida, não? Falei, claro que não. Aí eu fiz assim, caralho, quando que eu menstruei? Ui, me arrepiei agora. Ui. Cara, fiquei com ele na cabeça, aí comi, né? Aí falei, meu Deus do céu. Esperei, era sexta, passou o final de semana. Na segunda, fui na farmácia, comprei um TIG. Aí fui lá, mijei no negocinho, positivo. Aí nessa hora o gineco desaparece. Cara, TIG positivo é sempre positivo, né? Sim. Tá errada essa merda. Joguei no lixo. No outro dia de manhã, ainda fui pegar saí, aí fui pegar o dupla, sei lá Deus aonde, e eu não usa banheiro diferente. E aí, sei lá, Deus, por cargas d'água, ele foi usar meu banheiro. Aí ele entra no carro, é o destino. Ele entra no carro, aí o que ele tem esse gravidez no teu lixo? Não é nada. Não é nada. E por que você mexeu no meu lixo? Meu Deus do banheiro. céu. Por que você foi parar no meu banheiro? Aí, mudou o assunto. Aí passei desesperada. No outro dia, cheguei, fui pro consultório, passei no laboratório lá embaixo no Frischmann, coletei um beta quantitativo. Hora que saiu o beta, era umas 3 da tarde, né? Acho que era umas 4 e pouco da Tá. tarde. Eu me lembro nitidamente. Eu talvez tenha ficado 1 hora desmaiada. Pode até ser que que sim. comi. Pode ser que sim. 72 mil o beta. Minha DUM tinha sido há 7 semanas atrás. Aí eu quase morri. Eu comecei a chorar. Eu comecei a surtar. Aí eu liguei pro Du. O Du tava numa perícia, coitado, no TRT. Ele não pode. Algo urgente? É urgente! Você pode falar? Não posso falar.
Eu tô grávida! Ui, como é que é? Não sei o quê. Que alegria. Eu vou me jogar pela janela. Calma, Ale, como assim? Daí ele ria e tal. Eu entrei em desespero. Aí o consultório da Ju, na época, era do lado. Entrei no consultório entrou. dela. Como é que foi? Ela me ligou. Eu liguei, ela me na sala do ligou. lado, eu E liguei. eu estava atendendo, né? E eu falei assim, nossa, a Ali me Fala ligou. comigo. E eu estava atendendo o paciente ali. Eu falei assim, não vou atender agora. Aí passou de novo. Eu falei, mas a Ali tá aqui do lado, né? O consultório Tá tá do lado. Ela tá tá enchendo aqui, o você saco. quer falar comigo? Aí a terceira vez eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu. De repente ela não está aqui do lado. Aconteceu alguma coisa, eu comecei a pensar no pior, né? E aí eu falei, né, licença, eu falei, fui na outra sala, eu acho. Falei, oi, Ali, pode falar. Você não vai acreditar. Meu Deus do céu, alguém morreu, já tava. Fala logo, eu sou assim, né? Fala logo, eu preciso saber logo o que tá acontecendo. Eu tô grávida. Eu falei, o quê? Eu falei, eu tô grávida. Eu falei, nossa, é sério? É, feliz Eu falei, já. nossa, não acredito. Eu falei, meu, um milagre, né? Né, fiquei um pouco chocada dela. Acho que eu vou me jogar aqui do nono andar. Eu tava Falei, não se surtada, joga não, gente. porque Vai que você não ainda morre. né? Vai que não morre. Isso que eu pensei. Mas também tem galeria, tinha galeria, não tinha como se Aham. jogar ali. Eu falei, não, mas por que você vai jogar? Eu falei, quando você é adolescente agora, né? É? Então, você já não é casado, já não tem 30 e tantos anos. 36. Então, não é tão grave assim, né? Porque é um momento de ou você ficar grávida ou já tem que pensar em não estar. Mas eu fiquei surpresa, porque ela falava assim que ela jamais ia ser mãe, tinha pavor e tal. Eu falei, nossa, você tia, que legal. Daí pensei bem assim na hora. Falei, bom, ela vai ser mãe. Se eu não for ser mãe, nossa, meus pais já vão ser vós. Olha que pressão que saiu em cima de mim. Ela vai ser mãe, que ótimo. Então, se ela quiser ser mãe, ai, nossa, eu tô livre. Eu fiquei mais feliz. Ficou aliviada. Aliviada. Atendendo as pacientes ali desesperada. Aí liguei pra Vivi. Vivi é especialista em reprodução humana, é uma das minhas melhores amigas. Vivi! Beta de 72 mil, a Vivi. Não acredito. Faz uma eco hoje, que eu acho que eu tô com 7 semanas. Não, beleza, Ali, sai do consultório, vem aqui. Saí, fui lá na Androlab, na Vivi, 8h30, 9 da noite, sei lá. Eco. Tava lá o Pedro, né? Gente, era gemelar. Deus o livre. Aí deu Mentira! pânico. Por isso, beta Aí deu de pânico. 72 mil. Aí tinha um outro... Aí sim podia entrar em pânico. Tinha um... Imagina, mas tinha um saquinho gestacional em que tava ali, e depois evoluiu. Uhum. Obrigada, senhor, era só o Pedrinho. E aí que o Du virou pra mim e falou, agora a gente vai contar pros teus pais. Eu não quero! Tipo, adolescente mesmo. Aí fomos lá com os meus pais, minha mãe abriu a porta, meu pai abriu a porta. O Du, ele tá grávida. Meu pai é eu. Ei, ela, de gineco, ela virou uma atriz de novela mexicana. Tipo, Deus! Aí meu É, pai, um drama. vamos abrir um Aham. champanhe. Eu não posso beber. Acho que essa era a maior preocupação dela, de repente. Pode ser. Foi. Imagino que sim, agora eu tô Foi sentindo. qual a maior dificuldade na acredito. sua gravidez? Não beber, Não sem beber. dúvida nenhuma, sem dúvida. E aí, resumo. Eu demorei pra metabolizar até 12 semanas. Assim, eu fui metabolizando, demorou, porque eu tava com 7, né? Até 12, não demorou. E foi uma gestação maravilhosa. E eu me senti bem como nunca na vida. Cresceu com a cabeleira, eu não tinha um inchaço, minha pele ficou maravilhosa, eu tava cheia de hormônio, encharcada de hormônio. Assim, engordei 6,8 kg a gravidez inteira, tinha uma barriguinha ali. Mas fiquei, nossa, eu sou paranoica com esse negócio de barriga, né? E demorei. Ela só tirava foto de frente. Se pegasse norma lateral, era uma briga, assim, era briga de foice. Quase que ela jogou um dia meu celular pela janela. Porque ela tirou uma foto sem autorização. É. Nem Tanto que é. ela não tem. Não fez foto? Book? Só de frente. Eu não acho Só de bravo. frente. De grávida tem o pavor. Porque de frente Desculpa a barriga quem desfaz, faz, eu não gosto, Quem eu não engorda, gosto. de É. frente desfaz. Eu não do fiz lado book aparece. de casamento, eu não fiz book de maternidade, eu não faço nada disso. Eu sou meio rústica. Com tudo esse teu, que você exibidinha, você não fez? Não, eu não gosto dessas coisas montadas, sabe? Mas isso é coisa minha, cada É. um se aspira, né? Aí, não critico quem faz. Às vezes, quando eu vejo umas coisas brega, eu critico, sim. Né? Aquela pessoa que observa e julga, né? Aí, a gestação foi maravilhosa. A gente fez uma viagem incrível. Tava fazendo 10 anos de casado. E a gente, antes de eu saber que tava grávida, a gente já tinha alugado uma casa na Toscana pra ir com toda a família. E a gente fez essa viagem. A mãe do Dudu tinha falecido, foi a madrinha e o padrinho do Dudu no lugar. Aí o pai do Dudu, que tava com a namorada. Aí a Ju,
Aí, nossa, foi muito legal, meus pais. E dessa viagem da Toscana, a gente foi para Oktober. Eu fui para Oktober grávida, em Munique. Aí tomava cerveja sem álcool. Falei, o único problema dessa viagem foi não beber. E ótima, a viagem inteira. E aí veio o Pedro. E o fato é que, assim, eu tinha muito medo de como é que vai ser minha vida profissional depois que eu tiver filho. Como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu não quero ficar burra, eu não quero falar só de maternidade, não quero só falar de filho, aquela mulher chata que só fala de filho e ela desaparece. Como é que eu vou viajar? Eu adoro viajar, como é que vai ser minha vida? Gente, aí assim, você entende. Primeiro que o Pedro é um santo, né? Eu acho que Deus falou, meu Deus, eu vou mandar um bem bonzinho pra essa doida, né? E aí... Deus sabe o que faz. Mas a criança, o teu filho é um papel em branco. E você molda esse papelzinho, você escreve essa história. E não ao contrário. Não é um terrorista que coloca na tua casa e que vai dinamitar a tua vida. Não. É uma relação, aquele serzinho, você vai moldar de acordo com as tuas crenças, com o modo de vida que você acredita, né? E eu acho que o mais bacana é você chegar lá na frente, na idade que a gente tá, né? Na idade dos nossos pais, e verem assim, você, tua mãe é viva, né, Dulce? A minha mãe teus pais, e falar, cara, eu criei uma pessoa legal, um cidadão bacana, uma pessoa correta, honesta, que faz diferença no meio que ela vive. Independente do caminho que essa pessoa escolha. Eu acho que isso é o mais legal. Então, assim, a vida te dá a oportunidade de você moldar uma outra vida dentro daquilo que você acredita que vai ser uma pessoa que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Seja numa pequena atividade que ela faça, seja no Nossa, será que eu tô grávida? Da motiva. Mas eu acho que é essa a nossa grande função. Então, assim, a gente curte viajar. Desde que a gente tem 5 meses, o Pedro viaja com a gente. Legal. E ele adora isso. E é um processo, né? Então, eu acho que essa é a grande função. E aí eu mudei. Voltei a trabalhar, assim, com 20 dias. Uma paciente ligou para mim, era uma paciente com um cisto de ovário que queriam operar ela, e não era cirúrgico, era uma coisa funcional bem ginecológica. Eu falei, me dá 2 horas que eu vou te encontrar no consultório. E aí eu já tava com a babá, e graças a Deus, eu tenho pessoas que são verdadeiros anjos da guarda da minha vida, e a Bá é uma delas, né? Eu tenho uma rede de apoio bacana, o apoio da minha mãe, o apoio da Bá, de uma funcionária que virou da família. Eu tenho alguns anjos da guarda da minha vida. E eu fui pro consultório, atendi, quando eu voltei o Du me ligou, Ali, como é que foi? Eu falei, foi ótimo. Coisa boa, né? Porque eu não ia conseguir ficar em casa olhando para a parede, só cuidando da criança, aquilo não me realizaria, e tudo bem para quem quer ficar 6 meses em casa cuidando do filho, 1 ano, até os 15 anos. Para mim, né? Para mim aquilo não funcionaria. Então, cada mulher vai perceber de uma forma e vai levar conforme aquilo que ela acredita. E eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu fui mãe, sem dúvida nenhuma. Né? Eu até falei esses dias que hoje eu entendo porque que o João Gabriel veio tão cedo. Eu tive ele com 17. Então, pensa, não fiz essa novela mexicana, mas lógico que eu tive muitos medos. E aí eu lembro que, na época, o meu namorado... Vou ter que falar pros teus pais. Eu, não, né? Mas, tipo, vou ter que falar. E aí a resposta da minha mãe foi assim, tá, e agora o que vocês vão fazer, né? Tipo, vai ficar junto? Não vai? Como que vai ser? Acho que nesse sentido, ele falou assim, a gente vai casar. Quando ele falou, a gente vai casar, me deu um outro choque, né? Eu com 17 anos, e aí a minha mãe falou assim, olha, só quero dizer uma coisa, filho a gente cria, casamento não. É isso aí. Então veja bem, se é isso que você quer, né? Mas é óbvio que eu quis casar, porque eu tinha, né, a questão da criação, vai casar, né, queria casar virgem, de branco, aquela coisa toda, não deu certo, mas casei de branco, pra fazer. Mas eu sabia que não ia dar certo, mas aí consegui ficar 3 anos ali com o pai do João, e, né, não tenho nada que me queixar dessa fase também. Só que a dificuldade que eu tive foi, como eu era muito jovem, e aí tava entrando na faculdade, eu tive essa rede de apoio também enorme dos meus pais, e o João foi meio que criado como se fosse meu irmão, assim. Então, por um longo período, eu tive
conflito com ele, porque ele é meu irmão. Se a gente sair agora eles dizem que ele parece que é meu namorado. Falei, tá bom, né? Antigamente a gente saía juntos, eles achavam que a gente era irmãos. Agora eles brincam que parece que é meu namorado, meu marido, não sei o quê. E aí eu tive essa dificuldade. Mas é óbvio, né? Como a Ali falou, a gente vai moldando e vai entendendo o porquê das coisas. E hoje eu sou muito grata e muito feliz. E falo do coração aberto, que eu entendo hoje porque ele veio tão cedo. Ele é o meu melhor amigo hoje. Chega até a me emocionar. Depois de todas essas críticas que a gente teve, ele quer fazer faculdade, vem trabalhar comigo, não vem. E hoje ele tá ali, é meu braço direito. E quando eu conheci meu segundo marido, nossa, tô cheio dos maridos. Segundo marido, o João tinha eu ainda quero pedir música no Fantástico. Tá no segundo casamento também, ela vai contar a história. Eu ainda quero pedir música no Fantástico. E aí ele pegou e ele tinha Só 12. eu posso. 3. Ela é 3, pois é. Só eu. ganhou. Tô falando que eu tô beirando. Não tô beirando, não. Tô fugindo dele. Não me pega nem com massinha mais. Olha só eu, gente, tô no primeiro. E aí, continua assim. E aí, tá tudo certo também. E aí, o João tinha 12 anos e ele queria muito o irmão. E eu falava, imagina, né? E aí o Gustavo foi bem planejadinho, aquela coisa toda. E hoje também entendo por que eu tenho o Gustavo, né? Então, é muito gostoso tudo que você falou, por isso que eu quase quis me emocionar aqui. Mas vou deixar a convidada falar um pouquinho. Cara, a Ju, pois é. Aí eu tive a nítida impressão que quando o Pedro nasceu, virou uma chave na Ju. Porque você estava no teu primeiro casamento. Sim. E parece que aquilo atuou como um fator decisório pra você ver que não era aquilo que você queria pra tua vida, né? Eu acho assim, que a decisão de ter filho... Eu nunca quis ter filho, Eu tinha até um pouco de pavor de pensar. Eu não conseguia nem me imaginar grávida. Será que o pai bloqueio emocional. É Eu acho que talvez sim, porque a mãe sempre, assim, foi um pouco diferente da família dela. Saiu pra estudar, foi atrás. E sempre falou, vocês têm que ter uma profissão. Independente de qualquer coisa, case ou não, mas não dependa de ninguém, dependa de você. Maravilhosa. E aí eu acho que ficou tão incutido assim na cabeça que talvez tenha levado, sim, com certeza. Eu falo e aí, mãe, assim, que a culpa é dela. Realmente eu já Mãe é tinha culpada. vamos falar, uma independência financeira pela minha profissão. Sempre trabalhei muito, depois que me formei, as coisas foram acontecendo, né? Claro que eu falo que não é sorte, né? Acho que você tem que estar ali no momento, mas tem que correr atrás. Então, consegui montar consultório, apartamento, depois outro, enfim. E aí, nunca foi um projeto ser mãe. Só que eu também acho que a pessoa, o companheiro com que você está, ele tem que também despertar isso em você, né? Porque se você não quer ser mãe e a pessoa que você tá não te dá nenhuma, vamos falar, segurança pra isso, você não vai ser mãe mesmo. E aí foi na época que o Pedro nasceu, ali eu vi que realmente, assim, eu não queria eu podia estar passando tudo que eu estava passando sozinha. E aí eu decidi me divorciar, enfim. E quando eu me divorciei, o que aconteceu? Eu vi assim, nossa, agora eu tenho tudo que eu conquistei pela minha profissão, que legal, bacana. Tô morando num apartamento excelente, bacana, num lugar legal, tenho um consultório, tá estável, sou feliz com o meu trabalho. Mas aí eu vou deixar pra quem tudo isso, né? Assim, esse pensamento me veio na cabeça. Vou deixar pro meu sobrinho, né? Porque é a única, vamos falar, né? Pessoa que vou deixar tudo isso. Mas vou construir pra mim, é legal construir pra você? Mas talvez partilhar isso também seja muito interessante. Mas também não pensava em ser mãe. Algum tempo depois eu conheci meu marido atual, né? O Fred. E o sonho dele sempre foi ser pai. Né? Ele era apaixonado pela Isabelinha, nossa sobrinha até. Sou apaixonado por ela, meu sonho é ser pai. Eu falei, nossa, mas assim, então se o sonho é ser pai, né? Tipo, meu Deus do céu, um tem sonho de ser pai, o outro não quer ser mãe, não vai dar certo. Ou quem vai ter que ceder. Só que daí a mulher vem aquela questão da idade, né? E eu tenho doença autoimune. Então a Ali já, olha, quem tem doença autoimune muitas vezes, né? Tem que pensar. Tem que ver congelar. isso. Entre não querer e não poder. Faz uma consulta com a Vivi, né? Com a Vivi Cantamburgo. Aí a Vivi, olha, congelar nunca também é uma garantia que você vai conseguir engravidar, né? Enfim. E aí eu falei, bom, então você quer ser pai, né? Ai, meu Deus do céu, toda essa idade. Não vou nem pensar muito, porque se pensar, você entra em desespero. Tem muita mulher que entra em desespero nessa fase. Começa o relógio biológico, né? Blim, blim, porque é inevitável que você pense em tudo que é pior, né? Você fala, meu Deus, tá tudo bem a minha vida. Mas vai que eu tenho, né, uma gestação, que eu descubra que o bebê tem algum problema sério e eu vou ter que me dedicar a isso, como é que eu vou fazer? Né? Porque profissional liberal ainda,
Tu vende o almoço pra comprar janta. Exatamente. Então tem essa preocupação maior, que com certeza faz parte e acho que é normal também. E aí, eu falei, bom, então vamos lá, né? Então vamos nessa. Só que o Fred sempre me deu muito, assim, vamos falar, um apoio, coragem de falar assim, não, vamos falar, banco. ele não é um pai, é uma segunda mãe, né? Eu falo é mãe, no sentido, né? Porque às vezes fala pai, parece que não é tão presente. É o do mamãe. O meu pai do Gustavo então é o pai, é a mãe também. A Laura Eu tem nunca fui mãe. 2 mães, né? Assim. É. E eu falei, então vamos lá. Aí fui na Vivi, né? E aí comecei o processo, tirei o Mirena com a Ali, falei, vamos lá, vou dizer o que Deus quiser. Eu falei, bom, se for pra ter inseminação, essas coisas, eu acho que eu não quero. Mas aí a minha história foi um pouco diferente da Ali, né? Na verdade, eu não engravidei em um mês, eu engravidei, acho que foram 3 meses depois, mas eu também descobri que o meu endométrio tava careca, tinha toda uma questão que eu tinha que, na Fez uma verdade, atrofia endometrial por causa do Mirena, bem importante. tratar hormonalmente. Uhum. Então, vamos lá, vamos começar a passar por aqui, não sei o quê. E aí, eu descobri que eu estava realmente grávida, mas meu beta, diferente da Ali, que estava 72 mil, estava, acho que 10 mil, né? Bem baixinho. Então, um beta que tá grávida, mas tem que evoluir. Não era 10 mil, Ju, era um beta baixo. Era beta 5 mil. É mais baixo. Eu não me lembro. Era baixo, 700 e pouco, foi Tem o umas primeiro coisas que a gente beta. esquece, né? E aí, não teve uma evolução positiva, né? Acabei, acho que com 6 semanas Com e 6 pouco. semanas. 6 e meia ali. Fez um retido. Exatamente. E aí, tá, bom, é normal, enfim, primeira gestação, tal, tudo isso. Fica triste, chateado. Aí na segunda, daí passou 2 meses, eu tive uma segunda gestação, que eu descobri porque eu tava fazendo controle com o beta, que ainda foi um beta ainda pior. E aí falou, não, vamos ter que parar tudo, vai ter que ficar um tempo sem tentar engravidar, vamos ter que fazer vários exames, tal. Ela fez uma gestação bioquímica na segunda. E aí surgiu a suspeita, né, de um... Explique melhor a médica. Uma trombofilia, ali, né? na verdade, porque assim, a minha gestação foi super show, mas o Pedro nasceu com 36 semanas, porque eu ganhei 6,8 kg, mas eu fiz DEG, minha pressão subiu. Um belo dia eu dormi no sofá sábado, aí, cara, eu tava ótima, assim, acordei com o pé esquerdo inchado e na sola embaixo. Falei, que merda, nunca aconteceu isso? Pois é né? Aí... tinha consulta com a Ana Cecília na segunda, Ana Cecília, que foi nossa obstetra, amigona minha, trabalhei que nem uma louca, como de praxe, cheguei lá às 7 da noite, atrasada e tal, falei, porra, Ana, enchei, tem negócio de estranho aqui e tal. Cara, pressão 180 por 100. O Pedro estava 10 dias sem ganhar peso. A Ana falou, rachar amanhã, ponto, né? Então, a minha pressão tinha subido inexplicavelmente, não tinha nenhum fator de risco, né, só era... velha, né? Mas uma primigesta idosa. E aí nasceu, foi tudo bem, tudo ok. Aí a Ju, com essas perdas de repetição. Vamos ter que investigar. Junto com a Vivi e tal, investigamos trombofilia. Ela veio com um dos marcadores, proteína S limítrofe. Opa. Aí a gente conversou com um amigo nosso, o Samir, que é o chefe do TMO do Graças. Cara, não caracteriza a trombofilia, mas com essa história e tal, o que vocês acham? Eu falei, cara, acho que vamos anticoagular, Vivi, vamos anticoagular. E aí? Não, e aí eu falei, prefiro tomar Clexane a gestação inteira, se for o caso, do que ficar pensando que, se eu tiver alguma coisa é porque eu não anticoagulei, né? Que isso acho que é pior ainda, a incerteza. Aí eu fiquei, meu Deus, eu nunca quis engravidar. E agora, que eu, né, porque assim, não querer e não poder são coisas diferentes. Aí você descobre também. Aí vem o... Não querer tá na tua decisão. O não poder, né, está acima de você. Eu falei, por que eu tô pirando com isso? Quer saber? Eu vou fazer os exames, tudo, fiquei nisso. E falei, não vou fazer mais porcaria de tratamento nenhum. Aí nisso ele falou, nossa, mas agora você tá com endométrio bom, não tem característica policística. Eu falei, pois é, só que agora eu tô cansada de fazer beta todo mês, eu não quero mais isso. Nessa época, eu tava fazendo a minha segunda especialização e a gente resolveu abrir uma clínica nova. Eu falei, não vou até esquecer disso, vamos focar no trabalho, que sempre foi meu enfoque mesmo. E passou ali alguns meses e tal. E aí, no dia, véspera do Natal, eu falei, nossa, minha menstruação... Você tá abrindo a outra clínica? Nós tínhamos acabado de locar o espaço e projeto, a gente começou a reformar em novembro.
Foi em novembro de Eles 2020. têm uma clínica de odonto e outra de harmonização facial. Que a gente também dá cursos, aulas, Uhum. enfim. Meu marido é bucomaxilofacial, né? Eu sou especialista em prótese dentária, então são especialidades que se complementam em si. Ela que fez meus dentes. Que a Dulce falou que não era pra eu contar, que eu tinha faceta, e eu contei pra todo mundo. Ela vai contando, né? Eu deixo não- a critério do paciente, Sim, né? Eu sim. deixo a critério do paciente, né? E aí a gente resolveu complementar e foi para essa área. O Fred já vinha da docência, né? O meu marido já dava aula em graduação, já tinha docência, vamos falar, nele. E ele falou, não, você tem que ir também para docência, você tem tudo para dar certo nessa área, você fala super bem, você é dinâmica e tal, e temos que ir junto. Então, a gente tava num projeto que não deu certo e vamos falar, iniciou um outro ali, né, projeto. O projeto que não deu certo era a gestação, né, no Sim. caso, né. E ele falou, você também, meu sonho é ser pai, mas se não der certo, tudo certo também, você vai ser feliz e pronto. E aí a gente começou nisso e eu falei, nossa, minha menstruação está atrasada. Mas eu não queria nem fazer beta, nem ficar com isso, porque já deu tanto errado, já deu errado, já, né, tudo isso. E aí eu comecei do mesmo jeito da Ali, né, senti, como ela disse, as tetas, né, mas os seios, né, demasiados, vamos falar mamas, assim, as né, mamas. de uma forma mais educada, né. E eu falei, Fred, minha menstruação tá atrasada, tô com dor no seio. Dele, mas você já sentiu outras vezes, né? Mas que você também falou não em queria dar casa, assim, pressão. estou com dor no seio? Eu não Essa falei polidez teta porque toda. eu sou mais polida que você. Eu já falei no peito, A gente já talvez. percebeu que ela é mais educada. Talvez tenha sido no a mãe peito, trabalhou né? melhor ali. Aham. Mas não falei teta porque não é do meu, do meu feitio. feitio Mas você é falar fino. dessa maneira, Você é né? fino, Eu não entendi. falo mijar também, eu falo xixi, né? Então Ranço tem é algumas essa diferenças, assim. É ranho. Apesar da mesma educação, tem algumas diferenças entre nós. E aí, no dia do Natal, né, eu falei, nossa, minha menstruação tá atrasada 7 dias. Ela nunca atrasa. Daí o Fred falou, então vamos parar numa farmácia, vamos fazer um teste. Daí eu falei, compra então bem barato, porque eu já tô cansada de fazer teste. Aí ele comprou um barato e um Clear Blue lá, né? Aí eu falei assim, tá, vou fazer mais baratinho, porque se vai dar negativo, eu já guardo de repente pra um outro. E aí, né, fiz lá e nunca deu. Lembro que todos os testes que eu fazia davam um positivo estranho, não sabia se era positivo ou era negativo, beta baixa, né? Beta baixa. Daí na hora eu falei, nossa, segundo risco. Eu falei, será? Eu falei, Presentinho de Fred, dá Natal. uma olhada, tá positivo isso daqui, não tá? Isso positivaço pela primeira vez. Eu falei, mas será? Como a gente fica ignorante, né? A gente que- fica burra a gente nessas emburrece. horas. Meu A gente Não, emburrece. ainda mais assim, é que daí deu tanta coisa fica burra, só errada, pega né? mais Que você água, fica qualquer pensando. coisa. E daí você fica com aquele medo, né? De ficar feliz. Uhum. Porque, assim, tudo que você se emociona mais, você se decepciona mais. Decepciona então, mais, você é. fica meio... E Meio toda blindado, paciente parece. que teve um aborto, quando ela tem uma segunda gestação, ela fica com medo. Você fica meio blindado, Fica. Natural. né? Porque Eu, quando... sem gás. Ai, desculpa. Porque, assim, o fato de estar grávida, a gestação, ela muda uma perspectiva de vida. Tua Sim. vida vai mudar. Né? Então, eu acho que isso dá muito medo. Não é uma coisa que você pode falar, não tô gostando de ser mãe, vou devolver. Não existe isso. Uhum. Né? É pra vida inteira. Não existe isso. É pra vida inteira. E você não sabe. É uma caixinha de surpresa. Como que você vai reagir? Como é que vai ser o teu trabalho? Então, é uma incerteza muito grande. Tudo que gera incerteza na vida gera uma ansiedade. Então, talvez a gestação seja uma maior incerteza. E pra quem é ansioso como eu, que gosta das coisas, né? Você tem Controladora. controlador, você tem que também passar por aquela fase de incerteza ali da gestação. E aí eu falei, não, mas vamos esperar uma hora e meia, eu li no teste em esperar, que o Clear Blue não precisa esperar a primeira urina. E vamos repetir com o mais 15 caro. minutos, se ela Com o quiser. mais caro, né? Porque aí esperei lá, tomei bastante água, fiquei, não, 2 horas. 2 horas. Falei, nossa, deu positivo mesmo. Então eu falei, é positivo. Aí já isso, a Ali, olha aqui, ó, mandei foto, né? A Ali sempre é a primeira que tá sabendo dessas coisas. É isso mesmo? Não, é isso, é bem positivo. É bem Segunda-feira vai positivo. fazer o beta. E eu tava com viagem pra Cancún, hotel all inclusive e tal, só pra adultos, né? Eu falei, nossa, vou aproveitar essa viagem, Sim, né? E aí a gente fez o beta, já fiz um eco, vai ter que fazer o eco, a Alia é desesperada, né? Quem aqui já trabalha com a Alia sabe que ela é desesperada. E aí já marquei desespero Proativa. e tava lá, né? Tava lá, o Brunzinho dessa vez, tudo Sou certo. resolutiva. 5 dias depois, tava viajando ali com a notícia que eu estava grávida. A minha gestação foi tranquila, né? Apesar dos flexânios todos os dias, que não é uma situação agradável. Até o 5º mês vai, assim, do 6º em diante, tem uma hora que, ainda mais que
eu sou magra, então... A bunda dela virou um roxo só. Tudo coitada. virou. Na barriga não dava, no braço, meu braço é seco, não tem, né, não tem, vamos falar, coxinha, né, pra poder aplicar, né, de pouso. Aí foi pro glúteo, daqui a pouco já tá uma peneira pra perna, então, assim, começa a irritar um pouco isso com 6 meses. Tava tudo bem até 7º mês. A minha barriga, né, a Alia testemunha, ficou um negócio desproporcional pro meu tamanho, É que a Ju é né? pequenininha, Sou muito estreita. quadril estreito, ela parecia que E a ia Laura cair pra frente. grande, né? A Laura foi um bebê. Um tourinho. E aí, realmente, aquele incômodo muito grande, né? De falta de problema respiratório, já não conseguia respirar. Mesmo assim, trabalhei até Hemorroida. tudo isso. Meu Deus! Não, que detalhe sórdido. olha. Mas, né? Daí essas Aí papo coisas, de né? pepecas, né? As minhas amigas que perguntam sobre a gestação, eu falo, e aí, como é que é ficar grávida? Eu falei bem assim, eu não tenho saudades, eu sou bem sincera, é verdade no e cru. Tem gente que ama, se sentia linda, eu não, me sentia com uma melancia, não vi horas a um cinto. Saudade de cinto. Nossa, saudades a um cinto. Tanto que depois que eu pude usar cinto, fiquei usando cinto. Até hoje eu tô com um cinto na cabeça. Tanto ainda que ficou esse negócio da falta da cintura. Mas assim, foi bem engraçado até um dia, meu marido, eu tava quase nascendo, tava já sentada assim, né? Você fica sentada assim, A Ju sentava assim. né? E aí, no carro, tava na Visconde Guarapuava, ele virou pra mim e falou assim, nossa, todo feliz. Como passou rápido, né? Seu Eu que falei passou assim, rápido. Só foi pra você, porque pra mim parece que eu tô 1 ano grávida. Então a sensação que eu tive é que eu fiquei 1 ano gestante, né? Então tem mulher que é a melhor fase da vida, eu não tive nenhum problema de gestação, assim, mas eu não achei um pouco sacrificante, vamos falar assim. E aí deu tudo certo, a Laurinha nasceu. Senão acho que eu ia cair pra frente já, né? Porque não tava realmente. Nasceu e aí eu falei, meu Deus do céu. Eu passei a gestação sempre pensando no mês. Ah, esse mês eu tenho que pensar nisso. Porque começasse a pensar lá pra frente, me dá um desespero. Eu falei, eu vou ter que parar de trabalhar, né? E aí, como é que vai fazer? Né? As contas continuam. Voltei ali com 28 dias também a trabalhar, claro, com uma frequência bem menor. Um passeio de manhã, 2 de tarde. Essa é a nossa vantagem, né, nesse caso, de ser profissional liberal, você poder voltar aos na poucos. tua frequência, enfim. E eu lembro que a Ali foi a primeira pessoa que ligou e como é que foi trabalhar. Eu falei, nossa, foi maravilhoso, foi ótimo. Porque eu tenho essa necessidade também, né, de trabalho, de me sentir útil. Vamos falar assim. Não que não seja útil, né? Vamos falar cuidar de uma criança, não é isso. Mas assim, isso é, como falar, de acordo com cada cabeça, cada necessidade. Mas pra mim o trabalho é muito importante, eu poder fazer um bem para alguém, para um paciente, resolver uma dor, um problema, né? Enfim, isso para mim faz muito bem. Eu não seria feliz, vamos falar assim, só em casa com a maternidade. No entanto, hoje, né, eu tava aqui fazendo uma reflexão até, as coisas muito surgiram na minha vida profissional durante a gestação, né? Então, quando eu tava grávida com a barriga lá de 7º mês, tava dando curso. Que aí começou na gestação essa parte da docência, além da parte da clínica. E aí, muitas coisas foram surgindo também depois da Laura. Então, hoje eu faço mais coisa do que eu fazia antes, porque são 2 clínicas, são 2 focos diferentes. A gente dá curso na clínica, nós fomos convidados para tocar, vamos falar agora, a 5ª turma de especialização em Camboriú, né, no IOA, que a gente tá todo mês lá no IOA Style. É uma especialidade de dupla certificação, então é bucomaxilo, é parte Hoff, então a organização, claro que é trabalhosa. Fui convidada para outra especialização em Ponta Grossa, que eu vou estar essa semana, e aí veio um convite da Renova, né, vamos falar, um dos maiores fabricantes aí, né, de ácido hialurônico do mundo, né, de preenchedores, produtos para harmonização, de nós, eu e meu marido, sermos speakers da marca. Então, hoje a gente também tem esse papel. E a gente viaja pelo Brasil, né, dando palestra, workshop, treinamento. E então, assim, o nosso, vamos falar, eu só evoluí na profissão, na verdade, depois que a Laura nasceu, que era o grande medo, que era, acho que da maioria, né? Acho que é de todo mundo. E a Ali aconteceu a mesma coisa, na verdade, profissionalmente, depois que ela teve o Pedro, a gente não sabe nem como que a gente consegue fazer tudo isso, na verdade, eu acho, né? Não dá conta. Pequeno. As pessoas me perguntam, como é que você dá conta de tudo? Porque Gris, as unidades de negócio e doctors e não sei o quê... E recusando muito convite para muita coisa que aparece. Essa semana apareceu coisa, por sinal interessante.
Mas assim, eu não dou conta de tudo. Eu não tenho que dar conta de tudo. É que pra quem vê externamente, nossa, ela dá conta de tudo. Não dou. Não. Tem um monte de coisa que fica Eu falo embaixo que do tapete. se eu não tivesse a Nana, né? Que a Nana é nosso anjo da guarda, nosso, da Laurinha. Falou que a nossa babá não é só a babá da Laura. Que surgiu na minha vida 3 semanas antes da Laura nascer. Eu já tava desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não achar uma babá, como que eu vou voltar pra minha vida, né? Também. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né? Pra manter esse padrão, né? Mas a grande questão é que, assim, essas escolhas carregam sempre um sofrimento. Você vê, quem fica só em casa cuidando de filho, cara, é uma escolha que também vai gerar uma abdicação. Quem opta por trabalhar um monte, por viajar, cara, não é isento de dilema, de sofrimento. Quando você opta por viajar e deixar tua filha em casa uma semana... Isso é sofrido? Pra você... ela é adaptável. Ela é adaptável. Mas você pensa, nossa, eu tô aqui... Aí quando as pessoas se perguntam muito. Ninguém né? Pergunta assim... As pessoas aonde não que tá o pai da Laura viajando? Ninguém pergunta. Assim, com quem que fica a Laurinha quando você viaja? Não é quando o Fred viaja. Ninguém pergunta. Né? Porque ele viajar parece que é normal. Assim, a sociedade ainda tem essa cabeça, ainda né? tem. Mas assim... Com quem que a Laura fica quando você está viajando? Então, você sente um julgamento, muitas vezes, das pessoas. Quando você tá trabalhando, e eu falo assim, ela tem a babá, graças a Deus que a gente teve uma sorte muito grande, que é um anjo na nossa vida. E a gente tem os nossos pais, os meus sogros, que também são pessoas que são fundamentais para que a gente possa, vamos falar, cumprir esse papel, fazer esses arranjos ali na vida para proporcionar, né? Que a gente faz tudo isso também porque você quer proporcionar o melhor pros teus filhos, sem dúvida nenhuma. Mas né? Cada escolha, um dilema... Cada dilema, um sofrimento, seja qual for o caminho, a escolha, você vai ter uma abdicação, vai ter uma contestação interna. Será que esse é o caminho certo? Será que eu tô fazendo bem pelo meu filho? Será que ele vai ter sequelas da minha ausência? Ou será que eu tô deixando um bom exemplo? Mamãe, sobre isso eu posso falar um pouco mais. É isso que eu queria Porque escutar. o meu filho já tá lá na frente com 32 anos, já vive há 5 anos na Europa, né? Ele mora em Barcelona. Então, eu já vivi todas essas fases, né? Primeiro que, para mim, a minha história de gestação foi um pouco mais difícil que vocês, porque a condição socioeconômica era bem diferente. Você tinha quantos anos quando ele 26. 26. Tinha terminado a faculdade. Eu diferente um pouco dessa questão de maternidade e tal, eu tinha para mim que eu tinha que ter um filho. Quando eu era mais novinha... Você sempre quis? Eu sempre quis porque eu tenho 5 irmãos. Então, a nossa casa sempre foi muito cheia. Sempre teve muita gente entrando, saindo, cada um com a sua personalidade. Eu achava que eu devia ter 4 filhos, que nem minha mãe. Então, a princípio, eu pensei, não, quero ter um monte de filho também. Só que não, né? Eu casei na medicina, no último ano de medicina. E eu decidi uma gravidez... Ele não era médico, né? Não era médico, era bem diferente da minha profissão. E aí, no último mês de residência, eu já programei gravidez. Porque eu falei, eu não vou parar a minha profissão para ter filho, para ficar em licença maternidade. Eu falei, quando a gente sai da residência, a gente sai meio perdido, né? Porque você não tem consultório, você não tem paciente, você é despojado da faculdade. Então, você fica um tempo ali meio sem ter muito o que fazer. Meio adolescente da profissão. Meio ali perdido, porque você saiu daquela proteção da universidade, você tá na rua. Aí eu falei, é nessa hora que meu filho vai crescer. Porque daí ele já para de mamar, e aí eu já vou começar a toda. Então, eu programei essa gravidez no último ano de residência. Só que eu, como todo mundo vira paciente, né? Você esquece que você já é médica. Eu usava DIU, eu tirei o DIU para engravidar. E quando eu tirei o DIU para engravidar, eu já no primeiro mês olhei mucocervical, temperatura basal, todo dia temperatura tal. Eu tinha certeza que eu ovulei. E quando eu ovulei, eu falei, é agora. Até emocionou. Até vou buscar. Aí eu tive relação sexual, a noite seguinte também, tal, eu tinha certeza que eu ia engravidar. Só que eu não engravidei. No mês que eu tirei DIU, eu não engravidei. Aí, de novo, no segundo mês, a mesma coisa, né? Não, claro, acabei de tirar DIU, o endométrio tá com processo inflamatório. Não, tá normal. No segundo mês, todo o empenho de novo. Temperatura, mucocervical, dá no dia certo, papapá. Porque a gente fica 2 dias fértil, gente. Não é o mês inteiro, não é transar todos os dias. A fertilidade humana é de 15% por ciclo. 2 dias e no meio do pico, né? Ovulação e acabou. Você não engravida se você transar todo dia, né? Aí eu fiz tudo de novo, calculei.
De novo, chegou no final do mês, maior expectativa, menstruei de novo. Falei, caraca, temos algum problema. Não, segundo mês sem engravidar, temos problema. Aí eu peguei, primeira vítima foi meu marido. Porque se eu tô bem, o problema é teu, porque eu tô bem. Aí eu fiz ele fazer um espermograma. Espermograma deu no limite inferior da normalidade. Falei, meu Deus, ele tem pouco espermatozoide. Aí eu já levei para o ambulatório de reprodução humana da ginecologia do Hospital de Clínicas. Meu Deus. Aí o doutor Lídio olhou, falou assim, não, Dulce, tá meio baixo, mas tá normal, pode engravidar. Se você não engravidar em 6 meses, você me procura. Eu, residente, né, eu fiz um drama. Daí eu virei a drama da drama artista, queen, a drama da novela queen. mexicana. Novela mexicana. Esse Amiga- é o melhor andrologista que nós temos na cidade. Mas que Esse porcaria. cara que falou que eu devo voltar daqui a 6 meses. Que tipo de Tadinho. andrologista é ele? Fiquei puta com o Lídio. Fiquei puta. Ele sabe Fiquei disso? revoltada. Não, não sabe. Agora ele vai Agora saber. Não, vai saber, né? Agora ele tá Mas eu fiquei público. muito revoltada. Ele era o melhor andrologista da cidade. Como? Tava lá no meu espermatozoide embaixo. Fiquei indignada. Levei pro ambulatório da endocrinologia. Porque a andrologia não resolveu. Endócrino quase não faz Levei lá gônada. pro Dr. Hans, da Sim. endócrino do HC. A gônada O do Dr. Hans meu pai olhou, dele. falou, não, traga teu marido aqui pra gente dar uma olhadinha. Não, olha aqui. O Hans que faz tireoide. Peguei, coitado, levei no ambulatório do HC. No ambulatório do HC, aquele monte de residente, um monte de estudante e tal, e falou assim, fez uma pesquisa, uma anamnese e tal, mas meu marido era meio obesinho, tinha umas estrias e Meio tal. obesinho é ótimo. Não quero magoar ninguém, né? Eu quero uma agora aí. Aí ele, não, vem aqui, nós vamos te examinar, você fica aqui, tá, Dulce? Eu falei, opa, fui Como assim? excluída, né? Como assim? Entrou na sala, viraram um homem de ponta cabeça, até toque retal fizeram. nele. Uia! E saiu da sala com o veredicto. Ele tem aqui uma hiperacantose, ele tem tecido mamário, ele tem as estrias. Eu acho que ele tem a síndrome de puta que o pariu, sei lá o que das quantas. Uma síndrome que eu nunca ouvi na vida. Porque essa síndrome combina com estrias, com espermatozoide baixo, com não sei lá o quê. Ele saiu do ambulatório com uma lista de 100 exames de sangue para ele fazer. E com aquela cara de Aquela esterilidade. coisa do ambulatório da HC, né? Aquela Que a cara de gente esterilidade. Procura Acha coisa. tudo. A gente procura Pelo até... ovo. Eu vi ali a pelo ovo, a cara gente procura dele, pelo assim, com ovo. as orelhinhas pra baixo, tipo, sou estéreo. Né? Meu E Coitadinho. eu falei, então, amor, você vai pra casa, à noite a gente conversa. Eu era Toma um chá, residente, vai pra tinha que casa tomar um trabalhar, né? chá. É. Tinha que trabalhar. Quando eu cheguei em casa, aquela infelicidade, meu marido é estéreo. Né? Aí eu falei, não, amor, nada, tal. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ele olhou aquele monte de exames e falou, escuta, Dulce, vamos dar um tempinho? Vamos... A gente não tá com pressa, mas eu, na minha cabeça, tinha programado, eu queria acabar a residência, meu filho nascer. Tipo, como não tô com pressa? Claro que eu tô com pressa. Ele não Olha pra podia, você, ele programei não na podia cabeça. nascer um ano depois. Eu tinha programado isso na minha vida. Tipo, pegou o cartucho de ginecologista, eu quero ter filho no dia seguinte. Mas como foi uma O opção cartucho. dele, né, como foi uma opção dele e tal, eu falei, tá bom, né, amor? Tá bom, né? Fiquei na minha. E continuei sem anticoncepção, tal. Aí no mês seguinte, atrasou um dia, gravidei, a menstruação. Atrasou 2 dias, 3. Eu falei, segunda-feira, acho que eu vou fazer um beta HCG, né? Aqui no HC também. Quando eu peguei o beta, puta vida, deu positivo. Falei, caraca, eu não fiquei feliz. Eu fiquei desesperada. Meu marido vai me matar. Porque Vai, Ele só que tomou não é uma ele. dedada foi do fiofó à ambulatório, toa. ele fez toque retal, ele saiu com diagnóstico de esterilidade quase. E eu no mês seguinte, o teste de gravidez. Como é que eu vou explicar isso pra ele? Que ele passou por tudo isso há 15 dias. À Ele toa. passou por tudo isso em vão, né? Então eu cheguei em casa, Ai, meu tal, Deus. não sei lá o quê. Peguei um envelopinho assim, coloquei assim na mesa, né? Continuei ali jantandinho e tal. E aí ele pegou ali o papel, o que é isso? Aí eu falei, dá uma olhada, né?
Puxou o papelzinho assim pra ele e tal. Ele olhou, mas ele era fisioterapeuta de formação, então área da saúde, ele tinha um pouco de conhecimento. Ele falou, isso aqui é o que eu tô pensando? Eu falei, acho que é. Acho que é. Isso aqui é positivo? Eu falei, acho que é. Acho que é. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não sei se eu te encho de porrada, eu te encho de beijo. Eu não sei o que eu faço com você. E aí, lógico, acabou, surgiu a gravidez. Eu acabei já, ele nasceu um pouquinho depois, então, né, a gente acabou a residência em fevereiro, ele nasceu em maio, mas eu já fazia plantão no Mater Dei. Outra lá, gente, naquela época já era muito corrido. Eu fiquei com os pés desse tamanho, eu calço 33, 34, passei a calça 36. Alguns sapatinhos que eu usei, eu joguei no lixo. Eu enchei demais, eu demaciei demais. Com 36 semanas, vinham aquelas contraçõezinhas de treinamento, eu de plantão com acadêmico, né? E eu olhava a barriga, ela endurecendo, porque eu adiantei os plantões. Sim. Pra poder ficar um tempo sem fazer plantão. E endurecia a barriga, eu falava assim, ô fulano, você já sabe fazer parto? Daí ele fala assim, não tô aprendendo, doutora. Que eu acho que você vai ter que fazer o meu. Doutora, pelo amor de Deus, chega, doutor, chama o doutor Elcio, chama alguém, doutora, pelo amor de Deus. Eu falei, tá ficando dura a minha barriga. Eu fazia terrorismo. Terrorismo. Mas enfim, eu tive meu filho, e aí logo a profissão, mas eu atendia a SUS, aí eu não tinha nana, eu não tinha babá. A baia, nem a bá, nem a nana. Então assim, eu trabalhava nem a dona Cissa. O consultório começou a pegar pesado, eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tinha que passar na sogra, pegar meu filho, ir pra casa, fazer janta pro marido, eu ia dormir todo dia 1h da madrugada. Meu marido achava que ter uma empregada... Você fazia janta pro marido? Era luxo. E lavava a louça. E depois de lavar a louça, eu ia dar banho no meu filho, eu ia dormir 1h da manhã. Aí ia sobrecarregar. Meu filho não me ajudava muito, ele não era uma mãezona, meu marido... Era eu que fazia tudo. Ele falava, deixa a louça para amanhã. Eu não tinha empregada, né? Deixa a louça para amanhã. Eu falei, amanhã eu lavo louça de 2 jantares, é isso? Então, ele não me ajudou muito nesse dia a dia da casa. Eu não tinha outra geração empregada, de homens era também, outra né? situação. Para mim foi muito difícil, porque eu acordava 6h30 da manhã, levava meu filho na minha mãe ou na minha sogra, elas revezavam, né? E quem ajudou aí no lidar com meu filho, esse todo dia de leva e traz, filho, leva e traz Você filho. voltou a trabalhar com quanto Foram as tempo, avós. Dulce? Eu também voltei com 20 dias, porque eu fazia ambulatório de pré-natal lá no Mater Dei, pré-natal Suzão, assim, né? Mas aquilo me gerava uma remuneração, então eu fui fazer só pré-natal. Mas meu filho, eu consegui amamentar ele só 2 meses, né? Minha sogra experimentou meu leite e falou, é azedo, é horrível, por isso que ele não mama. E a minha sogra, cada dia, ela era maravilhosa, eu devo muita coisa pra minha sogra. Mas um dia ela dava não, outro pelargon, um dia achei que ela tinha dado leite de vaca, porque ela queria achar um leite que meu filho tomasse. Não, mas eu coloquei açúcar, é docinho, ele gostou. É típico dessas avós antigas. Meu Deus do céu, né? Mas assim, foi um período ali que foi muito sacrificante pra mim. Porque eu trabalhava muito, fazia muita obstetrícia. E meu marido, assim, uma madrugada era minha, outra era do meu marido. Porque o meu filho, ele acordava pelo menos 10, 12 vezes por noite. E a gente colocava ele no berço. Eu acho que ele tinha um refluxo que não foi diagnosticado. Porque era colocar no berço. Ele... E assim, era a madrugada inteira. Então, tinha vezes que eu estava de pós-plantão, meu filho dormia no meu colo, eu dormia com meu filho. Foi uma época muito difícil. E com 3 anos de idade, eu me divorciei. Sim, isso que eu ia perguntar. Me divorciei, porque esse tipo de marido. Eu me divorciei quando ele tinha 3 anos. E aí, o empenho de levar e trazer para casa da avó continuou sendo meu. Sim. Né? A gente revezava final de semana, tal. A guarda era tua, toda a função. Final de semana, o pai dele ficava na casa da avó. O pai dele, se eu tinha um congresso, uma viagem, eles cuidavam do meu filho. Mas eu coloquei meu filho muito cedo na escolinha. Tipo, com 3, 4 anos, eu já estava na escolinha. Porque eu precisava trabalhar, né? Mas é bom, a escola é bom. E eu fui nesse processo, eu trabalhei muito mesmo. E porque eu tinha o suporte ali da minha sogra, das avós, que eu sentia que meu filho tava, assim, tava ali abrangindo nas necessidades que ele tava bem assistido. Era a tua rede de apoio. Tava tranquilo, né?
Mas isso foi a vida inteira. Quando ele começou a ficar maiorzinho, e aí eu tinha uma empregada em casa que ficava com ele, e aí ele cresceu muito sozinho. Meu filho cresceu muito sozinho. Ele hoje entrava no computador, jogava os games, e ele se desenvolveu muito rápido. Então, quando meu filho começou a ler, e eu tinha que sair para fazer um parto, eu deixava um bilhetinho. Filha, a mamãe está no hospital, o telefone é esse. Se você precisar, você me liga. Mas não tinha empregada dormindo com ele. Então, ele tinha 7 anos, ele dormia em casa sozinho. Quando ele era menor, eu ligava para minha mãe e falava, minha mãe, eu mandava um táxi para ela. Ela vinha 3 horas da madrugada para minha casa, para ficar de noite com meu filho, que era pequeno, né? Para que eu pudesse atender aquele parto. Então, eu sofri muito com a obstetrícia. Eu fui diretora de defesa profissional da Sujipa, eu implantei a disponibilidade obstétrica. Eu lembro disso. Porque eu sei o quanto isso me custou. Ser mãe solteira, né, uma mãe divorciada, um filho pequeno, sem uma pessoa morando com você, sem o apoio do pai presente para você poder sair e ele ficar com o pai. Então, meu filho passou por situações assim. Por exemplo, teve um sábado, eu estava passeando com ele, doutora, paciente com 8 de dilatação, 8, 9 de dilatação. Eu falei, fodeu, o que eu faço com meu filho? Liguei para minha mãe, estava na praia, minha irmã não podia, a outra não podia, ninguém podia ficar com ele. E eu estava recém-separada, com aquele orgulho de, não vou falar com o pai dele, não vou pedir pinico, eu dou conta sozinha. E no caminho para a maternidade, ele dormiu no carro. Né? Eu cheguei na maternidade Nossa Senhora de Fátima, na frente do hospital. Eu entreguei a chave por segurança. E falei, eu sou a doutora Dulce, o meu filho está dentro do carro dormindo. O nome dele é Lucas. Essa é a chave do meu carro. Pá, larguei por segurança. E entrei no hospital. Doutora, a senhora não pode deixar o carro aqui. Eu lamento, a criança está nascendo. A criança está nascendo, desculpe. Ele falou, mas doutora, a senhora não pode deixar o carro aqui. Desculpe, meu filho está dormindo. E fupe, vazei para a maternidade. Cheguei lá, não tinha nem bolsa rota ainda. Tinha que fazer analgesia. Demorou mais 1h30 para nascer. E o meu filho dentro do carro. Quando eu cheguei lá de fora, o vigia tinha aberto o vidro, porque senão meu filho ia morrer lá dentro. Aberto o vidro. A criança já tá roxa de ter ficado chorando dentro do carro. Ele tinha acordado. Ele tinha acordado. Ele tinha aí nessa fase uns 5, 6 anos. Ele tava puto da vida comigo. Mas pense numa criança puta. Eu olhei e falei, filho, nessa já idade nasceu. Eles já ficam putos, né? Ele ficou puto. Ele falou, mãe, você me deixou aqui sozinho. Eu falei, filho, o nenenzinho tava nascendo, filho. Mas mãe, eu fiquei sozinha. Eu falei, mas o quarto tava cuidando de você, filho. A mãe tentou deixar você com alguém. Não tinha como deixar. E o vigia falou, eu tentei levar ele pro centro cirúrgico, doutor, ele não quis. Ele não quis sair do carro. Eu passei por essa e mais uma meia dúzia de situações parecidas com essa. Então, domingo, meu filho tinha que passar visita junto comigo. E aí, ele sempre foi muito tímido. As pacientes falavam assim, ai, que fofinho, doutora, que bonitinho. Meu filho queria sumir, porque ele odiava aquela visita no hospital. Então, ele odeia o hospital até hoje. Ele odeia o que ele fala hoje dessa época? Qual a lembrança que ele tem desses momentos, Dulce? O meu filho, ele acabou sendo uma pessoa muito reservada. Eu sinto muita falta de um filho afetivo, um filho que compartilha, um filho que divide. Meu filho não é isso hoje. Hoje eu aceito ele como homem, adulto que ele é, mas ele não compartilha. Me sinto um pouco culpada com isso. Com essa... Eu acho que eu deveria ter aberto mais tempo para o meu filho, ter exercitado melhor a minha maternidade, mas... Ele é um homem maravilhoso. Meu filho, ele tem um caráter íntegro. Ele é tolerância zero com corrupção. Ele não respeita o próximo. Meu filho não bebe, não fuma. Eu digo, meu filho, você tinha que ter bebido mais, aprontado mais, comido mais, trabalhado mais. Eu acho que meu filho devia ter errado mais, mas meu filho sempre foi muito certinho. E tem um caráter, uma inteligência excepcional. Hoje ele fala português, inglês, francês, espanhol. Ele trabalha na Amazon. Ele é um cara que eu admiro muito a personalidade dele. Mas eu sinto que ele ter sido filho único, eu sinto que eu ter me desenvolvido, me dedicado tanto à minha medicina, que eu tanto amo, fez falta esse relacionamento mãe e filho, né?
Talvez por ter a ausência do pai, mas não porque o pai sempre foi presente, sempre foi paizão, final de semana. O meu segundo marido era americano. Eu vivi nos Estados Unidos 3 meses. Ele ficou com o pai durante 3 meses, porque ele não queria. Ele falou, você vai sozinha porque eu não vou. Ele tinha quantos anos? 12. Falou, você vai sozinha porque eu não vou para os Estados Unidos. Tá, a opção do meu filho. Então, eu me critico e me condeno por coisas que eu falei como mãe, no sentido de ter priorizado a medicina, né? Eu trabalhei muito, gente, eu fui muito médica, e eu sou até hoje. Eu acho que minha medicina, eu ponho em primeiro lugar, mas tenho orgulho do meu filho. A gente é assim, a gente mas eu sinto falta de algumas coisas nesse relacionamento mãe. Foi muito difícil o exercício da maternidade para mim, porque eu era muitas coisas, porque eu fazia muitas coisas, porque eu trabalhava demais e recorria às avós nesse ajuda, nesse rede de apoio. Foi difícil para mim a maternidade. Graças a Deus, meu filho deu certo. Mas, né? Dulce, isso que você tá falando pega, viu? Ai, porque aí história, hein? eu tô vendo assim, a Que forma história. que a gente conduz, trabalha pra caceta, o quanto... Porque se a gente se questiona, agora falou que se amanhã carregar a maternidade é a culpa do mundo nas costas, né? Independente da tua, cada escolha, uma abdicação. E aí você fala isso pega, viu? Isso só pega? sua, porque nesse caso, eu divorciada, a função de educar era minha, e eu sempre fui muito rigorosa com meu filho. Eu chegava em casa, eu olhava todas as lições, todos os trabalhos, eu tirava o ponto para ele. Ele não gostava de história, eu cobrava todas as questões de história. Eu fui muito dura com meu filho. Meu filho entrou no colégio militar, ele passou em 12º lugar. Meu filho passou na metade do 3º ano, ele passou em engenharia civil. Meu filho é um exemplo, mas eu fui muito dura com ele, né? Até quando eu lembro que quando meu filho se formou, que ele pegou o canudo, assim, apontou pra gente. Eu me emociono muito com isso. Mas o pai dele virou pra mim e falou, Dulce, obrigada. Você educou muito bem o nosso filho. Então, o reconhecimento do pai dele, que a educação foi minha, nossa, isso lacrou. Porque quando eu fiz meu filho estudar muito para entrar no colégio militar, ele estudava de manhã, de tarde, de noite, porque eu tomava o ponto dele à noite. Aquele sofrimento de estudar para passar no colégio militar. Eu lembro isso aí, povo. Isso me cobrou, assim, toda a família. Um dia o pai dele me falou assim, você é louca, ele é só uma criança, porque ele tinha 9 anos de idade. Ele é só uma criança, você é louca? Ele estuda de manhã, de tarde, de noite? Você é doida? Eu falei, eu não sou doida, eu sei o que eu tô fazendo. E eu briguei contra a família para eu dar essa educação pro meu filho. Foi muito difícil. Eu lembro quando meu filho entrou para fazer a prova, eu sentei lá no jardim do colégio militar e chorei, porque era a última prova. Aquilo ia acabar, entendeu? Mas depois que o meu filho entrou no colégio militar, eu nunca mais me preocupei com a educação dele. Eu sabia que o futuro dele estava trilhado, e por isso que eu tenho orgulho da educação que eu dei pro meu filho. Mas eu sinto uma falta de relacionamento afetivo, mãe e filho, que eu poderia ter dado mais pra ele. Mas às vezes é o jeitão dele também, né? Sim, mas talvez se eu tivesse dado mais, eu teria recebido mais também. Mas, assim, ó, por exemplo... já sei até que você vai falar. Até você falou e a gente, acho que com certeza você lembrou da nossa mãe. Né, que sempre foi muito rígida no questão de estudo. Como a gente já falou até antes, talvez por isso que nem eu, nem a Ali quisesse ser mãe. Pode ser que sim. A minha mãe, ela não deixava a gente lavar a louça, com 6 filhos. Ela falava assim, nós somos em 4 mulheres. Tem que estudar. E depois 2 homens. Então, quando eu falava, mãe, eu ajudo. Filha, estude pra você não depender de homem. Estude pra não depender de homem. Ela em casa, o máximo que a gente fazia era lavar e secar a louça. Porque minha todo mãe, o resto, eu não sei nem. A minha mãe estudou, meus pais estudaram até o 4º ano do primário. Eles são imigrantes portugueses, vieram de como Portugal. a mesma origem, então, estude pra não depender de homem. E acabou que eu tô no 3º casamento. Porque é foda. Essa independência que a gente tem é foda. E assim, se me perguntar hoje pra mim, pra Ali, pra limpar esse chão, que produto usar, vai ser uma incógnita. Porque realmente a gente não foi criada pra limpar uma casa. Eu acho que até a mãe errou nisso, né? Mas assim, ela sempre foi muito rígida nessa questão, assim... você vai fazer aonde? Você vai tentar as faculdades públicas. Porque você estudou a vida inteira em colégio particular. Então, você tem a obrigação de passar numa pública, se você teve ensino para isso.
E foi assim. É, Eu você prestei quer fazer vestibular. medicina, você vai ter que passar na federal, porque tem tua irmã também. E a gente não consegue pagar 2 faculdades privadas se a tua irmã resolver fazer medicina também. Então você tem que passar na federal. A minha mãe já dizia assim, nem tenta federal, vai ficar lá 10 anos pra se formar. Bem breve. E aí, quando eu fiz vestibular, eu prestei o FPR, o EPG e a UFSC. Falei, bom, tem que passar alguma dessas, não tá feio o Eu, negócio. graças a Deus, passei em federal, porque Eu também. meus pais não tinham uma condição socioeconômica Aham. folgada, né? São 6 filhos. Então, graças a Deus, eu passei no primeiro vestibular. Aham. E depois com o bonezinho vermelho ali, verdinho da federal. Eu fui dar parabéns pro pessoal que ia fazer PUC. Eu falei, ó, boa sorte pra vocês, tá? Boa sorte pra vocês. Eu com o bonezinho. Né? Porque antes não era Aquele bullying. Aquele resultado, bullying. o resultado da federal PUC. saía uns 15 dias antes das particulares. Exatamente. Então vocês, tipo, Isso. agora não, é tudo em bola, né? Mas se você já passou na nossa federal, época você não vai antes fazer as também. outras. Eu peguei essa Vai época, fazer ainda as era na antes. nossa época Ainda era era antes. antes. Ainda também. era antes. Então, assim, mas o que eu vejo que talvez essa rigidez, talvez por isso que todo mundo aqui seja centrado, né? Tenha evoluído, talvez, na vida profissional, tenha essa importância tão grande. Porque a cobrança faz com que você também desenvolva, vamos falar, um profissional mais responsável. Você tem alguém primeiro te cobrando e depois você se torna uma pessoa mais responsável. Se cobra mais porque você teve essa educação. Então, claro que é difícil ter esse equilíbrio entre o tanto cobrar, né? Será que eu fui rígida demais ou eu não fui rígida demais? E a obrigação, o O que que- afeto e a rigidez. Mas aí existe né? muito também um jeito da pessoa, né? Por exemplo, a Ali liga isso, eu todo sabia dia que pra você minha ia falar. mãe. É. Eu não é de mim. Eu gosto menos dela, eu amo menos ela. Não. Claro que não. Só que eu não tenho saco pra todo dia ficar para ninguém. Você sabe? Minhas respostas no WhatsApp são geralmente curtas e É isso que eu ia te falar. Nossa, A gente foi não fala. criada igual, com o mesmo nível de exigência, o mesmo nível de afeto. Essas personagens são Eu diferentes. sou muito mais afetiva de demonstrar afeto do que a Ju. Até reclamam que a minha mãe diz que reclama que eu penso que eu sou mãe da Juliana. Nossa, Juliana, né, Ju? Mas eu me preocupo muito sempre com meus pais, se tá bem, se não tá precisando de alguma coisa, se não tá. Minha mãe fala, vocês pensam. Alcança aquela Eu acho justo. Vocês pensam, a minha mãe fala, você trata a gente igual 2 velhinhos. Tipo, de quando tá viajando, eu dou a mão pra atravessar a rua, sabe? Então, eu sou mais afetiva em termos de demonstração, e a Ju é mais coração peludo. Eu acho que ela é mais controladora Sabe? também. Sou assim. Não, imagina, a Alexandra é um barato, controladora, Até com a nada. Dulce, tá Quase tudo bem, você tá nada, viajando, quase tá nada. tudo E a certo. vida inteira sempre foi assim. Venha que eu tenho muitos planos para você. Essa era, minhas férias foram assim, ó. Tô bolando um monte de coisa pra você, venha com a carga toda. Descansa aí, porque eu tenho um monte de Descansa aí, coisa pra porque vai você voltar. trabalhar, nega. E eu já sou bem mais, deixa eu fazer o que quiser. Pelo amor de Deus, deixa eles. A Ju, fazerem o que querem e a Ju tal. ela tem ela passa essa impressão de mais frieza, né? E não é que ela não sofra também, né? Mas ela internaliza muito. A Ju é muito fechada. A Ju, o dia que ela resolveu separar, eu sabia que o casamento dela não estava ruim, porque um ano antes ela tinha me falado que o barco estava afundando, que não estava feliz. Mas ela resolveu separar do dia para noite. Eu estava em casa e aí me deu uma sensação ruim. Olha como são essas coisas. Falei, será que a Ju tá bem? A Ju não tá bem. E eu resolvi mandar mensagem pra ela meia-noite. Ju, tá tudo bem? Aí ela me responde, eu e o fulano decidimos nos separar, mas tá tudo certo. Falei, oi? Vou ficar desmaiada no chão. Porque eu não assim. tenho uma característica de ficar perguntando, o que você acha, o que você não acha. E eu, assim, na verdade, quando eu tomo uma decisão, eu já estou pensando há muito tempo Há muito atrás. tempo. Já pensei o pró, o contra, tudo. E Então, aí, assim, eu não preciso de opinião. e ela pra mandou de falar, parar assim, de encher o saco dela e ela se isolou uma semana. Que ela não queria falar com ninguém, ela precisava pensar na vida dela Qual é e seu ponto. signo, Ju? Eu ia Eu sou perguntar. canceriana. Canceriana. Nossa. Mas eu descobri que o meu ascendente é em aquário. Que uma paciente entendi. minha um dia fez. Aham. Eu sabia Não, que que era vai importante. predominar. Então, E entendeu? Isso não e se aí, culpe. assim, A A minha mãe sempre fala assim, A mãe reclama a dela Ju, também. na verdade, ela... Não adianta falar que ela faz o que ela quer. Talvez sim. Talvez seja verdade. Então... Mas eu também detesto ficar enchendo o saco dos outros. Mas ao longo Assim, da vida, faça isso, faça aquilo. Você sofre, Ju, de ser assim? Eu acho, Às talvez, vezes ela eu acho sofre. que... Eu sempre falo, não Talvez eu causa acho que eu sofrimento por deveria ela. falar mais, assim. Eu falo, tudo que não causa sofrimento, tá tudo certo, né? Uhum.
Porque daí quando eu falo, eu sou muito direta, assim, é isso. Então, assim, daí eu vou tentando não falar pra não magoar a pessoa, ai, não falar assim. Só que aí quando eu tô, assim, já de saco cheio, não falar, aí eu falo também tudo, assim. E é real, é exatamente, né, não que eu xingue, mas eu falo exatamente o que eu penso. Aham. E daí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas por que você não falou isso antes? Pô, eu esperei vocês tocar, Calma. né, pra ver se... Né, porque eu também não gosto que as pessoas fiquem dando opinião na minha vida. Eu sou assim também. Então é uma característica. Já a Ali, ela gosta de que fale, converse, o que você acha, o que você não acha. Então é da pessoa. E a Ali é igual ao meu marido, o Fred, né? Nossa senhora, o Fred e a Ali, eles amam, se odeiam todos os dias. Porque eles são assim. O Fred também fala, nossa, que pentelho. Eu falo, você liga pro teu pai 3 vezes por dia. E que pai, você tá bem? Mãe, você tá bem? Ai, meu Deus. Não, você tá que eu tenho que te levar ao hospital, porque não sei o quê. Aí também é assim. Não, porque... não, já falei com a Ali. Falei, você já falou com ela hoje? Nossa, faz uns 3 dias que eu falo com a Ali. Não, mas eu já falei, já organizei. E daí, assim, eu vou viajar com teu pai, igual setembro. O que você vai com tua mãe? Acho que eu vou viajar com ela. Você podia ir em tal lugar, você podia ir aqui. Falei, nossa, mas assim, você não vai estar aqui. Você já tá dando opinião sobre viagem. Mas assim, é da pessoa, eu entendo que não é por mal. É uma maneira de demonstrar o amor, né? Mas às vezes até minha mãe fala, meu Deus do céu, para de querer organizar a vida dos outros como se fosse a sua. Né? Nas minhas férias, ela falou assim, vai lá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Ela pode organizar minha vida se quiser. Organiza minha vida. Vou deixar você organizar a minha vida. E aí, completamente desorganizada. E aí, como o Fred tem uma característica parecida com a da Ali, ele também é muito mais expansivo, fala mais besteira, chegando, fala, né? Tem umas... Maria escandalosa. Maria escandalosa. Então, aí eles... Ali, vai tomar no cu, vai botar você também no seu cu. Daí fala assim, nossa, tô brava com a Ali. Daí daqui a pouco, minha cunhada, porque é minha cunhada preferida, porque... Nossa, mas eu não tinha falado pra ela, né? Falou. Então, é desse jeito, assim. Mas, ó, assim, pra quem tá nos ouvindo, né? Você ser mulher, profissional, parceira, mãe, empresária. Quer dizer, tudo isso junto é um peso pra mulher. E as mulheres têm diferentes níveis de sobrecarga, né? Tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que sucumbem, né? Que não conseguem tanta pressão. A gente tem nesse período aí acertos e erros, né? E tudo isso bem, faz né? parte, isso é a E vida. tudo bem. A gente não pode acertar em tudo. Né? Às vezes a gente acerta muito bem algumas coisas, mas faz parte, né, gente? Faz parte. E a Isso. gente, e dentro disso, e faltou tanto assunto, e eu queria escutar tuas histórias. Mas eu acho que isso é tema pra gente falar 4, 5, 10 horas. A gente já estourou o tempo. Até porque 4 mulheres falam demais, né? E a grande mensagem é que... Eu acho que isso foi só a introdução. Foi a introdução desse assunto. Que eu acho que vai fazer uma série. Desdobramento. Vai dar pra fazer uma série. Uma série de maternidade. Eu fiquei com uma sensação que eu precisava falar outras coisas. Você precisa, mas a gente tem muita coisa pra falar. Vamos fazer uma série, de você devolve. relacionamento, E eu só vou falar só um de detalhe pra expressão. a hora certa de ser mãe. Não tem hora certa. Não tem hora Não certa. tem hora certa. Cheguei a essa conclusão. Se você for ficar buscando a hora certa, você nunca vai ser mãe. Exato. Né? Porque as coisas não acontecem naquele planejado, igual como você mesmo disse, né, Dulce? No caso, eu também, agora eu vou ser mãe. E daí não foi, eu tive, né, aquela questão só 1 ano depois que eu engravidei, enfim, né. E a outra coisa que eu diria, eu vejo muito nas pacientes, não dá pra planejar muito. Não Quando eu dá. acabar A vida de não pagar o assim. apartamento, Não vai ter quando eu hora. trocar de Não vai carro, ter hora. gente, não adianta. Você não pode priorizar. Eu tive uma paciente, só pra encerrar, que ela já tinha uns 36 anos e tava namorando há 15 anos. Aí ela tava noiva. Aí ela foi casar. Daí eu falei, tá, mas tu vai casar e tu já vai ter filho, né? Porque ela queria ser mãe, né? Daí era 38 anos e ela nada de casar. 39, 40, ela nada de casar. Não, mas agora a gente vai casar e tal. Eu falei, você vai casar e ter filho, né? Ela falou, não, doutora, a gente quer aproveitar um pouco a vida de casado. Gente, acabou que ela tava com 42 anos, ela começou a engravidar, tentar engravidar. 43, 44. Reserva vai. Aí ela parou de menstruar. Ele entrou na menopausa. Eu tava desde 36 anos falando pra ela, menina, vamos lá, manda bala, não pensa muito. Não, temos que acabar o apartamento. Isso aquilo. Você congelar. Gente, não dá pra pensar. Não dá. Não tem, né? Deixa na mão de As Deus. coisas da vida são Deixa na mão de Deus que tem que Tem que acontecer arriscar. quando
for pra acontecer. Gente, eu acho que a gente já podia continuar esse bate-papo. A gente tem aquela nossa escala ali que cabe, né? Porque eu acho que a gente tem muitos desdobramentos. Eu quero escutar a tua história, eu quero falar de relacionamento, de sexualidade. Maternidade e sexualidade com o seu parceiro, né? Isso, vamos falar de tudo Que fica uma merda, vamos falar sério, né? Não, eu tô com uma sequência de stories sobre esse assunto aqui. Isso Quem aí tá vai vendo a falar, gente, vocês tem que falar. quiserem escutar a continuidade dessas histórias, curtam, sigam, compartilhem, continuem acompanhando aqui a gente. Muito obrigada por escutar a gente nesse meio tempo. E logo, logo a gente continua a falar mais sobre esse assunto. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Obrigada a A vocês gente continua essa história. pelo Obrigada, convite. meninas. Hoje pegou mais na emoção, hein? Pegou. Obrigada. Até o próximo.